Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Na aula de hoje falaremos sobre as características das plantas e dos animais. O reino plantae ou reino metáfita, reúne as plantas, são seres eucarióticos, multicelulares, autotróficos fotossintetizantes. Nesse reino nós vamos encontrar as briófitas, representadas aqui pelos musgos, as pteridófitas, representadas pelas samambaias, gimnospermas, representadas pelos pinheiros, angiospermas, representada por todas as plantas que dão frutos. Então, a mangueira, a bananeira, a goiabeira, o pé de laranja, o abacaxi, todas as plantas que dão frutos, então, são aí plantas que pertencem a esse grupo das angiospermas. Então, basicamente, o que nós vamos ter de classificação das plantas são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cada uma dessas plantas vão apresentar características muito específicas que nós vamos ver a partir de agora. As briófitas são plantas muito simples, elas não possuem vasos condutores e a sua reprodução depende muito da circulação de água no ambiente. Por isso que é muito comum a ocorrência dessas plantas em regiões de cachoeiras e rios. Os principais representantes do grupo das briófitas são os musgos e as hepáticas, que são plantas muito específicas, muito simples, que não se desenvolvem muito justamente por não terem esses vasos condutores para estar transportando água e nutrientes por todo o corpo do vegetal. Já as pteridófitas são plantas que nós conhecemos muito na ornamentação de varandas. Quem nunca viu uma samambaia? Essas plantas, elas possuem vasos condutores, elas são mais evoluídas em relação às briófitas, no entanto, elas ainda apresentam a grande necessidade do ambiente com uma circulação de água para sua reprodução. E por elas possuírem vasos condutores, elas já conseguem apresentar um porte muito maior em relação às briófitas. A palavra gimnospermas significam sementes nuas. Então, o grupo das gimnospermas são plantas que vão apresentar suas sementes expostas. Elas não vão apresentar frutos. A gente conhece essas plantas com o tradicional pinheiro de Natal, que no Brasil se apresenta na forma de araucária, como essa da imagem que está piscando aí na tela. Já as angiospermas são plantas que vão apresentar suas sementes com vascularização ao seu redor, ou seja, corresponde aos frutos. Então, as angiospermas são as plantas mais abundantes que a gente mais conhece na natureza, que a gente consegue visualizar com mais facilidade, justamente por conta da presença dos frutos, que são tão característicos, muitos deles comestíveis. Aqui a gente tem uma imagem onde é apresentada a evolução das plantas ao longo do tempo. Lembrando sempre que essa evolução é resultado de uma série de transformações que ocorreram durante milhares de anos. Então aí nós temos a passagem evolutiva de briófitas para pteridófitas, depois para gimnospermas, por fim as angiospermas. O reino Animalia, também chamado de metazoa, compreende todos os animais. Os animais são seres eucariontes, pluricelulares, heterotróficos. Nesse grupo, a gente tem aí uma grande variedade de organismos, desde os animais mais simples, como as esponjas. Lembra do desenho do Bob Esponja? Então, o Bob Esponja ele representa um animal. É claro que não é um animal que sai andando igual a ele, mas a esponja que existe no fundo do mar, né, é um ser vivo, é um animal, tá? E até animais mais complexos, como o caso dos cordados, a qual pertence o ser humano. Lembrando que os cordados são todos aqueles seres vivos, todos os animais que apresentam coluna vertebral.
em algum momento da sua vida. Então, de maneira geral, os animais eles podem ser classificados em 9 filos: porífero, quinidário, equinodermo, cordatos, artrópodes, anelídeos, moluscos, nemateumintos, plateumintos, sendo a grande maioria desses filos de animais invertebrados, que são aqueles animais que não vão apresentar coluna vertebral nem crânio. Somente alguns dos cordatos vão receber a classificação de vertebrados, como nós, seres humanos, e os mamíferos em geral. Então, como a gente pode perceber no quadro aí na tela, entre os animais invertebrados há um grande número de animais que pertencem a esse grupo. Cada um desses grupos, por sua vez, possuem características que são exclusivas deles, como, por exemplo, os poríferos, que não constituem tecidos, como os plateumintos, que só possuem boca e não possuem ânus, os nematóides, que apresentam boca e ânus, os anelídeos, que possuem o corpo dividido em anéis, os equinodermos, que possuem um esqueleto interno, os quinidários, que possuem células urticantes e têm como representante as águas-vivas, os moluscos, que possuem conchas, né? A principal característica dos moluscos é a presença de conchas, e a gente observa que cada um desses grupos de invertebrados, né, tem os artrópodes, que são os grupos, é o grupo mais numeroso de animais do planeta Terra. Nele a gente tem os insetos, a gente tem os aracnídeos, a gente tem os crustáceos. Então são grupos com características muito peculiares. Já integrando o grupo dos vertebrados, nós teremos os animais que pertencem ao grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, e assim chegamos também nas aves e nos mamíferos, cada um com as suas características próprias, né? Alguns colocam ovos, alguns respiram através de brânquias, outros respiram através do pulmão, tem o desenvolvimento do filhote dentro do corpo da mãe. Então, cada grupo com as suas características e representando aí toda a diversidade de animais que habitam o nosso planeta Terra. E agora, hora de navegar. Na comunidade científica em todo o mundo, governos e ambientalistas vêm alertando para a perda da biodiversidade, principalmente e particularmente nas regiões tropicais. A proteção e a conservação dos recursos biológicos são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Então, quando a gente fala de preservação ambiental, preservar os ecossistemas, preservar a biodiversidade, é porque a gente está fazendo isso pensando na nossa própria existência, né? Com o desaparecimento de certas aves, répteis, anfíbios, vegetais, a sobrevivência da espécie humana, a existência da espécie humana fica ameaçada, né? Se a gente começar a destruir mais do que já está fazendo aí com o meio ambiente, com certeza a gente vai ter um comprometimento da nossa própria existência aqui no planeta. E aí ficou aí mais um link para vocês, de repente, acessarem aí, caso tenham a curiosidade e queiram aprofundar um pouco mais. Na tela aí a gente tem a imagem de uma arara azul, tem até o filme Rio, aquela animação, né, da ararinha azul, e é um animal ameaçado de extinção, né? Então a gente precisa combater essa coisa do tráfico de animais, né? Como que a gente pode fazer para combater o tráfico de animais? Não comprando animais que vêm de cativeiro, né? Esses animais que são traficados, né? Saibam que para cada animal que chega a ser comprado, vamos pensar aqui no papagaio, que é um animal silvestre, né? Ele não está ameaçado de extinção, mas para cada papagaio que tem dentro das casas, né, quem tem papagaio, 10 papagaios tiveram que morrer para que ele chegar até a casa de alguém. Então,
é uma estatística muito ruim e o Brasil aí, ele tem um maior índice de tráfico de animais do que de drogas e de armas. Então, a gente precisa realmente repensar as nossas atitudes em relação a isso para garantir a nossa própria sobrevivência. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês essa imagem que traz um resumo de todos os 5 reinos e separando ali com o tipo de célula que tem em cada reino, né? Como vocês podem perceber, o reino Monera, que é o reino das bactérias, possuem células procariontes, que são aquelas células cujo material genético ficam espalhados pelo citoplasma, né? Todos os outros reinos para cima, né? Reino protista, reino plantae, reino fungi, reino animalia, possuem células eucariontes, que são aquelas células cujo material genético ficam preservado no núcleo, tá? E também é uma ilustração que traz exemplos, né, de cada um dos reinos apresentados, né, cada um dos 5 reinos. Então, vale bastante a pena você olhar para essa figura, para essa representação dos 5 reinos e tentar absorver o máximo de informações que estão sendo dispostas aí, né? Que também traz uma sequência evolutiva dos seres vivos, né? De bactérias, passando a protistas, passando pelo reino fungi, pelo reino plantae e chegando aos seres mais complexos, que são os animais ali no reino animalia. Essa imagem de agora ela traz as categorias taxonômicas, né? As 7 categorias taxonômicas, todas elas na ordem da mais abrangente para a mais específica, né? E se vocês observarem, no início de cada uma dessas categorias, a gente tem uma ou duas letras de destaque, né? Então, a gente tem ali a categoria mais abrangente, o reino, depois filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Se você juntar as letrinhas em azul, você forma uma palavra, que é um chamado de acróstico, né? Que é o reficofage. Juntando todas as letras em azul, né, você tem a palavra reficofage, que é um macete para você memorizar a ordem de apresentação das categorias taxonômicas, começando da mais abrangente e indo para a mais específica, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E agora sim, para finalizar a aula, essa última tela aí traz um exemplo de classificação taxonômica usada para o cão, né, o cachorro, e a gente vem começando de uma classificação mais abrangente, que é o reino, até chegar na mais específica, que é a espécie. A gente observa lá que no reino animalia nós temos vários animais, né, que estão ali em amarelo e o cão é o azulzinho. Depois nós temos o filo cordata, que são aqueles animais que possuem coluna vertebral. A gente tem vários animais ali e o cão é o azulzinho. O cão vai ser o azulzinho em todos. O subfilo vertebrata. Depois a classe mamária, que são a dos mamíferos. A ordem carnívora, que são daqueles animais que se alimentam de carne. Depois a família Canidia, que é a dos cães, né? O gênero Canis e a espécie do cachorro, que é o Canis familiaris, que é o nome científico do cão, né? Que é a forma com que ele vai ser internacionalmente conhecido. Qualquer lugar do mundo que você for, que você conversar com alguém que tenha o mínimo de conhecimento de ciências, se você falar Canis familiaris, pode ser um japonês, pode ser um tailandês, pode ser um francês, um alemão, ele vai entender que você está falando do cachorro. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!